escravidão, crueldades sinistras e coisas que você nunca imaginou. Existem muitas empresas com histórias de origem sombrias e cabulosas, mas a história da Volkswagen pode ser a mais cabulosa de todas. O grupo Volkswagen é um dos maiores conglomerados automotivos do planeta. Para quem não sabe, ela é dona de marcas como Porsche, Bentley, Audi e, acredite, até mesmo a Lamborghini. Você pode associar a Volkswagen a alguns dos carros mais amados do mundo, carros como a Kombi e o New Beetle, que é aquele fusquinha, digamos assim, mais novo. Mas por trás de toda essa fachada inocente desses carros famosos e icônicos existe uma história sombria e bem cabulosa que envolve o mundo dos negócios e de interesses pessoais que arremete à antiga Alemanha e a um nome que foi marcante demais na história do nosso planeta: Adolf Hitler. Já vou logo avisando você, essa história não é para os fracos de coração. É a história dos segredos mais obscuros e perturbadores. Essa é a verdadeira história da Volkswagen. Depois que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, a economia estava totalmente destroçada e quase 100% arruinada. Para compensar os danos causados pela guerra, a Alemanha foi forçada a pagar uma quantia impressionante em dinheiro para recuperar alguns países europeus que foram totalmente destruídos na guerra. Só para você ter uma ideia, o valor gasto na época, se fosse convertido para os dias atuais, agora em 2024, seria de aproximadamente coisa de 500 bilhões de dólares. E devido a essa situação, a economia da Alemanha estava extremamente volátil. O desemprego era absurdamente alto e o governo imprimia quantias infinitas de dinheiro para poder pagar as reparações que tiveram que fazer durante essa guerra. A moeda da Alemanha tornou-se literalmente algo inútil. Só para vocês terem ideia, eles queimavam o dinheiro no inverno para se aquecerem, meus amigos. É isso mesmo. Eles estavam fazendo o dinheiro de lenha. Incrível. A população alemã estava desesperada para que algo mudasse essa situação e eles dariam tudo, mas tudo mesmo para que isso acontecesse. Aí então entrou o Partido Nazista em ação, que foi em 1933, praticamente ganhou todo o poder da Alemanha, dando marco assim à ascensão do famosíssimo Adolf Hitler, que virou na época o chanceler da Alemanha. Ele basicamente prometeu restaurar a economia alemã e prometeu que a Alemanha voltaria ao topo dos seus dias de glória. Porém, para isso acontecer, ele precisava tornar a Alemanha um país autossuficiente. E uma das estratégias adotadas por Hitler era fazer com que todas as cidades alemãs se conectassem através de uma rede rodoviária que ele denominou como Autobahn. Hitler ordenou que o governo nazista começasse a construir milhares e milhares de quilômetros de estrada em toda a Alemanha. Depois desse longo prazo, de alguns anos, e de muito trabalho, a Autobahn ficou pronta, porém surgiu um gigantesco problema. Cadê os carros para andar nessa rodovia? Não tinha carro trafegando nela. A economia melhorou bastante na época que o Hitler assumiu o poder. Porém, os carros eram algo de luxo e pouquíssimas pessoas conseguiam ter um carro na época, lá naquela década de 1930. Comprar um carro para os trabalhadores comuns, meros trabalhadores alemães, era um sonho muito longe, muito distante. No entanto, depois da virada do século XX e a introdução dos automóveis aos poucos no mercado, os engenheiros alemães começaram a planejar um veículo que fosse pequeno e fácil de produzir em grandes quantidades, ser produzido em massa e, logicamente, o custo ser mais barato. E aí teve a ideia de um nome que eles denominavam na época de carro popular, carro do povo, ou basicamente, como se pronuncia em alemão, Volkswagen. Alguns projetos bem interessantes foram trazidos ao longo dos anos, mas nenhum deles alcançou o gosto popular e nem conseguiu ser produzido em massa. Mas aí Hitler queria mudar toda essa situação e lotar a Autobahn de carros. Então, ele teve uma ideia genial. Vou contratar o mestre da indústria dos automóveis, que era nada mais nada menos do que Ferdinand Porsche, um dos fundadores da Porsche. Só para vocês terem ideia, Ferdinand havia projetado alguns dos carros mais icônicos e tops da Alemanha até então. Daí surgiu a ideia de Hitler para chamar ele para dar vida ao seu projeto pessoal, que era criar a Volkswagen, o carro popular. Hitler queria um carro familiar, pequeno e que coubesse tranquilamente aí 2 adultos na parte da frente e 3 crianças na parte de trás. O carro tinha que ser eficiente, leve, de uma maneira que ele fosse capaz de percorrer 100 km por hora na Autobahn
sem ter nenhum tipo de esforço. Hitler então chamou o Porsche no cantinho e explicou para ele que queria um carro que parecesse com um besouro. Acredite. Inclusive fez alguns rascunhos e mostrou para Ferdinand. Falou, ó, é isso aqui que eu quero. Aí, galera, numa época que já havia a Alemanha cabulosa, quem é que queria desagradar Hitler? Então, Ferdinand meteu as caras, começou a trabalhar em cima desses projetos e dos ideais do patrão, e inspirando-se nos designs de projetos, inclusive, anteriores do próprio Ferdinand, como a Porsche Type 32 e a Type 12. No entanto, projetos potenciais para o carro do povo estavam em andamento já há algumas décadas, e coincidentemente, alguns desses projetos, antes mesmo de Ferdinand, pareciam bastante com o do próprio Ferdinand. E alguns anos depois, um engenheiro conseguiu projetar o sonhado carro popular e obter algo bem próximo que o Ferdinand Porsche projetou. Por isso, é justo hoje dizermos que o primeiro design do primeiro Volks não era completamente original. Mas de qualquer forma, em 1938, o projeto do Volkswagen estava praticamente pronto. E Adolf Hitler gostou pra caramba, ele curtiu demais o projeto e logo anunciou a nova fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, que seria criada em 1939. Dessa forma, Ferdinand se tornou o presidente da Volkswagen, porém, na época, a empresa era uma empresa estatal. E devido a isso, foi fundada sob o governo nazista e eles estavam meio que encarregados de anunciar o novo carro do povo, né, pra galera, pra população alemã. E aí Hitler fixou o preço em algo em torno de $6.000 nos dias atuais. Ele inicialmente chamou o carro de KDF Wagen, basicamente a abreviatura de Strength Through Joy, o que, traduzido bem grosso e diretamente, significa força através da alegria. Mas como a fábrica da Volkswagen ainda não estava pronta e muitos alemães ainda estavam com dificuldade financeira, não tinham dinheiro para comprar o carro, os nazistas tiveram uma ideia genial, que foi o quê? Cada cidadão iria pagar cerca de $30 por semana até completar os $6.000. E assim eles poderiam estar adquirindo o sonhado carro em aproximadamente 4 anos. Quando esse valor fosse atingido. $30 por semana era um valor relativamente razoável para a maioria dos trabalhadores na época, galera. E logo, 300 mil alemães se inscreveram no programa, porém, o mais bizarro, nenhum deles nunca conseguiu adquirir o carro. É complicado. Gastou dinheiro suado e nunca conseguiu adquirir. Isso porque em 1939 a Alemanha invadiu a Polônia e começou assim a Segunda Guerra Mundial. E ao longo dessa guerra, a Volkswagen se mostraria o quão malvado poderia ser. Por causa da guerra, a fábrica da Volkswagen foi utilizada de uma forma indireta para ajudar na guerra da Alemanha. Ela ficou meio que disfarçada como uma fábrica de automóveis, mas na verdade era basicamente uma fábrica de armas. Eles disseram a quem tinha adquirido a caderneta de poupança que todos teriam que esperar algum tempo, meio que enrolando a população. E o dinheiro que ia entrando seria utilizado para adquirir os carros, porém, na verdade, esse dinheiro estava sendo utilizado para fazer o financiamento da guerra. Pois é, acredite se quiser. O que era para ser um planejamento inicial, onde seria criada uma fábrica de carros populares, onde cada carro iria acomodar 2 adultos e 3 crianças, virou uma fábrica de veículos militares. E que precisavam caber, segundo as próprias palavras de Adolf Hitler, 3 homens e uma metralhadora. À medida que a guerra ia se intensificando, a maioria dos homens alemães viravam soldados, policiais ou militares, o que aumentava cada vez mais a escassez de trabalhadores industriais na fábrica da Volkswagen. Para compensar isso, Ferdinand teve uma ideia. Ele sugeriu a Hitler que utilizasse prisioneiros de guerra para operar a fábrica enquanto a guerra ia se desenrolando. Hitler não só gostou muito da ideia, como iniciou a construção do primeiro campo de concentração em Wolfsburg. Estava diretamente ligado à fábrica. A certa altura, já haviam 4 campos de concentração e 8 campos de trabalhos forçados. Isso tudo para operar a fábrica da Volkswagen. Milhares e milhares de homens e mulheres trabalharam lá durante todo o período da guerra. Eram basicamente todos escravos. E como Porsche acreditava, tinha uma crença muito sinistra que a hierarquia racial nazista era muito soberana. Todo mundo foi tratado de uma forma muito injusta ali, porque eles se consideravam melhores que todo mundo. Os escandinavos receberam os melhores tratamentos que os poloneses receberam melhores tratamentos que os russos, e os russos foram mais bem tratados que os judeus. Porém, mesmo alguns recebendo um tratamento um pouco melhor que os outros,
todos estavam extremamente sobrecarregados, passando fome, passando frio, mas a falta de comida não era nada, galera, comparada às tragédias que vinham acontecendo ali no orfanato da fábrica da Volkswagen, ou como eles mesmos chamaram, a Casa das Crianças. Agora se liga, antes de 1943, a política dos nazistas em seus campos de trabalho forçado era enviar as mulheres que engravidassem de volta para suas casas, para suas terras natais. Aí é que estava o grande problema. Toda vez que isso acontecia, a Volkswagen perdia um de seus trabalhadores. Mediante essa situação, os nazistas modificaram a política de uma maneira de tratar essas coisas de uma forma um pouco diferente. Eles criaram creches para bebês recém-nascidos e dessa maneira as mães poderiam voltar para o campo de trabalho, e assim a creche da Volkswagen foi construída com a ideia de manter a cidade fora da fábrica, as mulheres trabalhando no campo e as coisas fluindo. Agora é importante ressaltar que as pessoas que trabalhavam na fábrica da Volkswagen foram diretamente responsáveis por administrar a creche, tá? Não foram os nazistas, não. Então, dessa maneira, as mães das crianças meio que acreditavam que, tipo assim, no final do dia, vamos voltar para casa, vamos voltar para a creche e meus bebês, as crianças vão estar bem cuidadas. Mas infelizmente estava todo mundo errado. Para visitar os filhos, a mãe precisava da licença da polícia. Acredite, meu amigo, muito cabuloso. Era esperado que a creche fosse bem equipada e bem ajeitada. Porém, eram 2 barracões de madeira bem degradados, o que acarretava um lugar cheio de mosca, percevejo, barata e muitos vermes, galera. Tinham muitos piolhos que ficavam em cima dos rostos dos bebês e mordiam os rostinhos deles. Cabuloso. As fraldas nunca eram trocadas, os bebês tomavam banho com água suja, água contaminada e eram secados com a mesma toalha que era lavada com água suja. Mas o pior de tudo, a equipe não fazia um único esforço para cuidar dos bebês. Os médicos nunca examinaram nada, as condições que eles passavam. Parecia que era lixo. E eles iam uma vez lá na semana e passavam alguns minutos. As enfermeiras faziam a mesma coisa, também eram inúteis, não faziam nada. As mães imploravam para que fechassem as janelas dos barracos à noite, porque os bebês estavam sentindo muito frio e estavam passando bastante sufoco. As enfermeiras nunca deram ouvidos, simplesmente diziam um grande e direto não. Só para vocês terem ideia. Os bebês bebiam leite estragado e 1,5 cubo de açúcar por dia. Era algo muito desumano. Um tempo depois, mamãe foi questionada sobre a situação e a mesma simplesmente disse o seguinte: eu não pude fazer nada para aliviar a dor e o sofrimento do meu filho. Eu só tive que ficar ali, de longe, observando e ficar abismada com a miséria daqueles humanos. Para piorar, a Volkswagen se deparou com uma terrível escolha sobre o que fazer com aqueles bebês. Eles poderiam esperar que eles crescessem e ficassem adultos e assim fossem trabalhar lá na fábrica, ou poderiam simplesmente eliminar eles, matando-os. E acredite, as pessoas da fábrica escolheram a segunda opção, porém o mais cabuloso de tudo é que eles escolheram matar esses pobres indefesos com a mais crueldade possível, inclusive do que os próprios nazistas. E na verdade, um oficial nazista até foi lá avaliar toda a situação na creche e relatou que a forma como que o problema estava sendo tratado era a mais terrível possível na opinião dele, e havia uma maneira de lidar com aquela situação sem com menos dor e bem menos sofrimento. Mas aí um dos funcionários da creche simplesmente rejeitou a opinião do nazista lá de uma forma sarcástica e disse que o bebê foi apenas torturado, como de qualquer forma seria um dia lá na frente quando ele fosse adulto, pelos próprios nazistas. Como era de se esperar, a constante desnutrição, infecção e negligência significavam que a morte era algo extremamente comum e que toda semana aconteceria naquele local. E como se não bastasse, as mães ainda eram obrigadas a pagar pelos funerais dos filhos. Apesar de que, galera, convenhamos, diante disso tudo, isso nem poderia ser chamado de funeral. Tudo isso porque os bebês eram embrulhados em papel higiênico, jogados no banheiro da creche, deixados lá por alguns dias, e em seguida eles eram pegos de lá e jogados numa vala em comum sem nenhum tipo de identificação dentro de uma caixa velha de papelão. Nessa situação, cerca de 400 bebês foram vítimas desse trágico destino. Incrível! A taxa de mortalidade dentro da creche foi de quase 100%. E isso teria continuado por muito mais tempo. Mas aí, em 1945, os aliados conseguiram avançar com sucesso no território da Alemanha, bombardeando assim a fábrica da Volkswagen com um movimento estratégico.
A fábrica foi deixada em ruínas, mas o bombardeio foi meio que um sinal de esperança para a creche. A Volkswagen ordenou que um dos burocratas queimasse todos os seus documentos, mas em um ato de bravura, ele enganou geral e queimou um monte de papel lá velho, nada a ver, deixando todo o histórico. E dessa forma nós estamos sabendo de todas essas atrocidades que aconteceram. Todas as 9.700 pessoas que trabalhavam como escravos foram liberadas pelos aliados e, semanas depois, em 1945, os nazistas se renderam à guerra. E dessa forma, chega assim o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, agora que os nazistas estavam fora de cena, afinal, o que iria acontecer com a Volkswagen? Após a guerra, a Alemanha era uma nação destruída. A União Soviética e as potências aliadas ocuparam todo o território e agora tinha uma tarefa difícil de reconstruir a Alemanha para que a mesma pudesse voltar novamente a ser uma economia global. Antes de toda essa catástrofe, a fábrica da Volkswagen costumava ser a maior empregadora na cidade de Wolfsburg. Mas depois que os aliados a bombardearam, a fábrica ficou totalmente destruída. E se a fábrica não retornasse à produção, o povo da cidade acabaria ficando sem comida e também sem moradia. Então, o exército britânico colocou o Major Ivan Hirsch na administração da fábrica da Volkswagen. Ele era um oficial e engenheiro do exército britânico, era um homem muito inteligente, galera, e quando ele fez um tour pelo que restava da fábrica, ele no final já sabia que para salvar a fábrica seria bem complicado, era algo quase impossível. O telhado da fábrica estava totalmente destruído, haviam crateras gigantescas causadas pelas bombas, as máquinas estavam totalmente danificadas. Mesmo assim, Ivan sabia que a fábrica poderia empregar pelo menos uma parte da população de Wolfsburg, pelo menos durante algum tempo. Ele também percebeu, em meio a toda essa situação, que havia um benefício muito bom aí em cima da fábrica da Volkswagen. Todos os veículos do exército britânico estavam totalmente destruídos após 6 anos de guerra. Então, ele aderiu à ideia dos carros populares serem fabricados em massa e estes carros poderem se tornar então o principal veículo de transporte do exército britânico, enquanto eles estavam ali ocupando a Alemanha. E por pura coincidência, adivinha o que aconteceu? Havia um protótipo da Volkswagen na fábrica que milagrosamente saiu ileso durante os bombardeios. Então, Ivan pegou o protótipo, deu um tapa nele, deixou o carro bonitão, pintou ele característico das cores do exército e mandou para o exército britânico fazer uma análise. Para surpresa dele, adivinha, o pessoal gostou demais e pediu nada mais nada menos do que 20.000 outros carros desse mesmo. Em seguida, exatamente 14 dias após essa situação, eles pediram mais 40.000 carros. Mas aí Ivan já deu logo ideia para todo mundo. Galera, pedia uma coisa, produzia outra. Veja bem, a fábrica estava totalmente destruída e os seus equipamentos quase todos danificados. Então o Ivan no começo só conseguiu construir alguns carros ali, ó, braçal, no manual. E para terminar de ferrar com tudo, a grande parte dos trabalhadores que eram ali da fábrica da Volks, eles regressaram para seus países depois que eles foram libertados. Além de tudo que eu citei, era extremamente difícil obter materiais como vidro, aço e as baterias para os carros. Então Ivan sentou, anotou tudo e começou a enfrentar todos esses problemas um a um. Depois que limparam todos os escombros e consertaram todos os equipamentos, Ivan conseguiu começar a organizar as linhas de montagem e fez com que produzissem muito mais carros de uma maneira muito mais rápida e efetiva. E para suprir a falta de trabalhadores na fábrica, ele ligou para o exército britânico e pediu que libertassem os prisioneiros da guerra nazista. Dessa forma, ele deu um emprego na fábrica e, além do mais, fez um acordo com potências aliadas para que pudessem trazer suprimentos como aço, vidro e outros materiais que seriam utilizados na fabricação aí de carros. Com todo esse trabalho, no final de 1946 a fábrica estava funcionando a todo vapor e já havia produzido seus primeiros 10.000 carros, e daí para frente o número foi só aumentando. Ao longo de todo esse tempo, Ivan fez melhorias contínuas, incluindo a introdução de carros com carroceria plana motorizada para transportar peças dentro da fábrica. Diante disso, perceberam que se fizessem algumas modificações na carroceria do carro plano, ele poderia inclusive ser vendido ao público em geral. Partindo dessa ideia de projeto, surgiu o popular Volkswagen Tipo 2,
2, que na época foi apelidado de diversas maneiras, como o ônibus da Volkswagen, o campista ou o valentão. Aqui no Brasil nós conhecemos ele como a velha e boa Kombi. Assim que Ivan bateu a cota de produção dos primeiros 40 mil carros tipo 1 para o exército britânico, ele estabeleceu uma rede de concessionárias de automóveis de sucesso em toda a Alemanha e também em outros lugares da Europa. O negócio estava indo tão bem que até o Tesouro Britânico ordenou que a fábrica começasse a exportar carros para o Reino Unido. Mas, em meio a toda essa situação, algo não passou despercebido aos olhos da galera, que era a troca da logotipo original da Volkswagen, que estava amarrada ao símbolo nazista, chegando inclusive a essa logo que temos atualmente em 2024. Para Ivan, estava claro que a empresa tinha um futuro brilhante. A Volks vendia carro em toda a Europa e o Volkswagen Tipo 1, que aqui conhecemos como o Fusquinha, né, o velho e bom Fusca, esse carro era um símbolo da ressurreição da Alemanha. Ivan fez um milagre, viu, galera? Pois ele herdou uma causa que era praticamente dada como perdida e em poucos anos a Volkswagen tinha uma fábrica em funcionamento e produzindo milhares de carros com uma equipe inteiramente qualificada e espalhada em toda a Europa. E assim, em 1949, depois dos aliados terem conseguido reerguer a Alemanha a uma situação extremamente favorável e boa, a mesma poderia ser considerada novamente uma nação soberana. Então o trabalho de Ivan basicamente estava finalmente concluído. Era hora de entregar a Volkswagen ao povo alemão e aí, galera, aqui é que começa o caminho da Volkswagen para a dominação do mercado. Nas décadas de 1950 e 60, o Volkswagen Beetle e o Volkswagen Bus tornaram-se uma espécie de ícones globais. Em 1955, a Volks comemorou a venda do seu milionésimo Fusca, que se tornou o carro mais vendido em 1972. Depois de todo esse sucesso, a Volks decidiu lançar mais dois modelos, que foram o Type 3 e o Type 4. Eram carros bem grandes para a época, galera. No entanto, em 1960, a Volkswagen foi desnacionalizada. Então, em vez de o governo possuir toda a empresa, eles mantiveram apenas 20%. E desde então, a Volkswagen tem estado numa busca incansável para absorver toda a sua concorrência. Por exemplo, em 1964, o grupo comprou um conglomerado de automóveis alemão que na época estava passando por diversas dificuldades financeiras. Esse grupo na época era conhecido como Auto Union, e uma das marcas nesse meio desse grupo inteiro que eles compraram foi a Audi. Que tacada, hein, meus amigos? Em 1986, a Volkswagen comprou uma participação majoritária na montadora espanhola City e, um ano depois, eles compraram a Skoda. Não satisfeitos, na virada do século, eles compraram também a Bentley, a Lamborghini e a Bugatti. Impressionante, galera. Assim, ao engolir tantas marcas de automóveis quanto o possível, a Volks era o conglomerado mais poderoso de todos. Mas então, no início dos anos 2000, aconteceu mais uma grande reviravolta, pois parecia que era a Volkswagen quem ia ser comprada dessa vez, e por ninguém menos do que a empresa que desenhou o seu primeiro carro. Isso mesmo, galera. Aquela empresa que fez o primeiro esboço do projeto antes da Segunda Guerra Mundial, que eu comentei no começo do vídeo, lembra? Pois é, nada mais, nada menos do que a Porsche. A essa altura, era a fabricante de automóveis mais lucrativa do mundo, obtendo mais de 2 bilhões de dólares em lucros. Isso somente em 2004, tá? Ao longo dos anos, as duas empresas tiveram relacionamentos excelentes e extremamente importantes. A Porsche possuía 5% da Volkswagen e o CEO da Volkswagen possuía 10% da Porsche, já que ele era, na verdade, neto de Ferdinand Porsche. Mas em 2005, a Porsche comprou mais ações da Volks e aumentou a participação para 20%. E ao longo de todo esse tempo foi aumentando essa porcentagem devagarinho e subiu para mais de 30%. Agora, o CEO da Porsche declarou publicamente que mesmo com toda essa movimentação e compra de partes da empresa, ele não tinha intenção de adquirir a empresa. Ele disse que a Volks era simplesmente um parceiro extremamente importante deles. Somente isso. Mas galera, cá entre nós, a Porsche no fundo queria sim assumir o controle da Volks, pode ter certeza. E aí, quando veio a crise financeira de 2008, as vendas da Volks começaram a cair bastante. E aí a Porsche fez o quê? Viu a oportunidade de comprar milhares e milhões de euros em ações da Volks. E segundo as leis alemãs, não
não precisavam revelar quanto eles haviam comprado na época, para ficar caladinho. Esses investimentos constantes da Porsche, na verdade, mantiveram as ações da Volkswagen bastante estáveis, embora a empresa estivesse passando realmente por várias dificuldades. Assim, para muitos investidores externos parecia óbvio que as ações da Volkswagen estavam altamente sobrevalorizadas e, como resultado disso, centenas de pessoas venderam as suas ações acreditando que esse valor rapidamente despencaria. Tava lá em cima, vai cair. Para você entender bem toda essa jogada, a estratégia era basicamente a seguinte: o investidor pegava suas ações, vendia por um preço mais alto com a expectativa de comprar mais tarde por um preço bem mais baixo. E aí, se o valor realmente cair, se diminuir, os investidores teriam lucros gigantescos. Mas em 2008, a Porsche divulgou uma declaração que chocou o mundo dos investidores. Eles revelaram que tinham 42,6% das ações da Volkswagen e ainda queriam comprar mais 31,5% dessas ações. Ações que eles podiam comprar inclusive a qualquer momento, era só questão de querer. E ainda colocaram uma pulga ali atrás da orelha dos investidores, que eles disseram que vão continuar comprando as ações da Volkswagen, bater cerca de 75% da empresa. Em resumo, isso significava que o preço das ações da Volkswagen não iriam cair por tão cedo. Além disso, como o governo alemão ainda detinha cerca de 20% das ações, haviam muito menos ações no mercado em aberto a vendas do que os investidores imaginavam. E assim, todos os investidores que tinham vendido suas ações com a estratégia de comprar mais barata depois, entraram em desespero e começaram a recomprar freneticamente as suas ações antes que fosse tarde demais. Como resultado, dentro de poucos dias, o preço das ações da Volkswagen passou de cerca de 210 euros para mais de 1.005 euros. Isso ficou conhecido como um dos maiores crescimentos da história da Volkswagen. E durante poucos dias, em meio a esse pânico geral, a Volkswagen se tornou a empresa mais valiosa do mundo em capitalização de mercado. Mas, obviamente, isso rapidamente voltaria ao normal em seguida, Óbvio. Mesmo assim, a Porsche estava perto de adquirir os seus 75% da Volkswagen. Portanto, seu plano de aquisição parecia estar num caminho certinho. Mas, para o seu último esforço de possuir tudo e comprar toda a empresa, eles precisavam de um dinheiro a mais. Por isso, procuraram a ajuda de um grupo de investidores no Catar. Porém, o governo alemão interviu e não permitiu essa negociação. E depois disso, as coisas começaram a se complicar bastante pro lado da Porsche. Presta bastante atenção, galera. Ao comprar tantas ações, a Porsche acabou se endividando absurdamente. Só para vocês terem uma ideia, a dívida na época era de cerca de 10 bilhões de euros. O plano deles era que, quando tivesse com mais de 75% de participação da Volkswagen, eles pudessem aprovar um acordo de transferência de lucros e saldar a dívida usando as reservas do caixa da própria Volks. Era uma jogada de mestre, porém, deu ruim. Ou seja, eles iam usar todo o dinheiro da empresa, que acabaram de comprar, para ajudar a pagar a própria dívida da empresa. Mas assim que o negócio fracassou e a Porsche não conseguiu pagar as ações restantes, do que eles precisavam, para ter ali o controle total de tudo, eles estavam totalmente lascados, totalmente endividados e não tinham como pagar essas dívidas. E isso fez com que uma onda de investidores tirasse todo o seu dinheiro da Porsche. Do outro lado, a Volkswagen temia ali que a Porsche começasse a vender desesperadamente as ações para cobrir aquelas dívidas. Diante deste cenário, a Volks decidiu virar o jogo contra a Porsche. Em 2009, a Volkswagen pediu aos investidores do Catar para que desviassem seu investimento da Porsche para a Volks. E com esse dinheiro, eles compraram 49,99% das ações da Porsche. 3 anos depois, a Volkswagen comprou o restante da Porsche por 4,45 bilhões de euros. Agora analisem bem que coisa bizarra, galera. O que começou com a Porsche tentando comprar a Volkswagen, no fim, acabou que a Volkswagen comprou a Porsche. Tudo bem que isso significava que a Volks teria que pagar dívidas gigantescas que a Porsche adquiriu. Mas, ao fazerem isso, significava que eles teriam lucros excelentes nos anos seguintes. Só para vocês terem ideia, a estimativa na época era de mais de 700 milhões de euros por ano que ia entrar a mais nos caixas da Volkswagen. E o principal detalhe é que agora não tinha mais ninguém ameaçando a Volkswagen
e querendo comprar a empresa e dominar ela. Eles simplesmente eram um aglomerado ainda mais poderoso do que já eram. E com a crise financeira superada e com o domínio da Porsche e de várias outras marcas sob seu controle, as coisas estavam de volta aos trilhos para a Volkswagen, que agora vendia dezenas de milhares de carros todos os anos. Mas ainda assim, por trás de todo esse sucesso, a Volkswagen escondia um segredo cabuloso e bem sombrio, um segredo sujo, e uma vez descoberto, iria lançá-los no escândalo público mais sinistro de toda a história da companhia. O grupo Volkswagen estava crescendo absurdamente e subindo ao topo da indústria automobilística a cada ano, vendendo cada vez mais e mais carros do que o ano anterior. E, ainda assim, a Volkswagen estava escondendo um segredo obscuro e cabuloso dentro de milhões de seus carros. Tudo começou por volta de 2009, quando a Volkswagen começou a anunciar fortemente os seus novos carros a diesel. Até então, a Volkswagen teve que suspender as vendas dos seus carros a diesel, pois estes carros emitiam grandes quantidades de gases tóxicos que violavam as regulamentações ambientais. No entanto, os seus novos carros, que utilizavam uma espécie de um sistema que conseguia absorver o óxido de azoto, né, e ajudar aí a diminuir as emissões de poluentes, isso aí passou nos testes e, velho, foi muito top. Isso foi considerado um grande sucesso para a indústria, inclusive a Volkswagen ganhou até prêmios ambientais que ajudaram inclusive a Volkswagen a obter diversos incentivos fiscais na época, exceto que era tudo mentira. Na realidade, alguns engenheiros da Volkswagen adicionaram secretamente um software nos carros que detectava silenciosamente quando o carro estava sendo testado, acredite se quiser. Ou seja, durante os testes de emissões, o carro foi programado para mudar temporariamente para um modo de baixas emissões, onde utilizaria menos gasolina e daria menos potência ao motor, o que, por sua vez, fez com que o carro emitisse bem menos gases poluentes. E dessa forma, o carro fosse capaz de passar nos testes de emissões. Mas assim que tirassem o computador de teste desses carros, eles voltariam ao normal e os escapamentos continuariam a liberar altos níveis de óxido de nitrogênio, que basicamente está ligado à poluição do ar, à asma, ao câncer, à chuva ácida e até a problemas cardíacos. Só para vocês terem uma ideia, alguns carros da Volkswagen emitiam até 40 vezes a quantidade de gases tóxicos permitidos pelos regulamentadores dos Estados Unidos. Foi uma trapaça cabulosa, meus amigos. E os carros foram sistematicamente projetados para enganar todos os testes possíveis. E isso ficou, durante alguns anos, completamente despercebido. Mas aí, em 2014, alguns investigadores universitários testaram os carros na estrada e ficaram chocados, pois viram que os resultados obtidos por eles eram totalmente diferentes daqueles testes falsos. No início, pensaram que essas elevadas emissões constantes ali eram algum tipo de erro, mas as suas descobertas alertaram e muito os reguladores dos Estados Unidos. E assim começou o escândalo conhecido como Dieselgate, muito cabuloso. Quando ficou claro que a Volkswagen estava trapaceando nos testes de emissões, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos forçou a Volkswagen a fazer um recall de centenas de milhares de carros a diesel, com esse sistema que foi instalado na época nos Estados Unidos. Mas não foi só lá não, tá, galera? Pega a visão, na Europa também. Lá foram mais de 8 milhões de carros chamados de volta, né, no recall, que tinham esse sistema aí fraudulento. Os promotores dos Estados Unidos descreveram essa situação como uma fraude extremamente terrível que atingiu a empresa no seu auge. Há alegações de que pelo menos 30 pessoas a nível gerencial sabiam que isso estava acontecendo há anos. E o pior de tudo, quando esses dados foram divulgados pela primeira vez, a Volkswagen não resolveu o problema. Inacreditável. Eles tentaram consertar o dispositivo para torná-lo melhor em trapacear nos testes de emissão, mas não corrigiram, fizeram só de uma maneira para trapacear. Isso não foi apenas propaganda enganosa, foi uma tremenda fraude. A Volkswagen mentiu aos seus clientes e causou danos incalculáveis ao ambiente e à saúde das pessoas. Ao total, a Volkswagen vendeu mais de 11 milhões de carros com esse sistema.
e, como resultado, teve que pagar uma multa de 25 bilhões de dólares aos seus clientes e aos órgãos regulamentadores dos Estados Unidos, além de uma multa criminal de quase 3 bilhões e quase 5 bilhões para mitigar a poluição de todos esses anos. Então, se você somar aí todo esse prejuízo proveniente desse mega escândalo, a Volkswagen teve que desembolsar aproximadamente 35 bilhões de dólares. E por causa disso, a Volkswagen relatou seu primeiro trimestre não lucrativo em 2015, e o CEO teve até que renunciar ao cargo. A Volkswagen também admitiu mais tarde ter gaseado macacos vivos com fumaça diesel como parte de um teste para tentar provar que os seus motores a diesel estavam limpos e que aquilo ali não era verdade. Coitado dos macacos, galera. No entanto, embora possa pensar que a Volkswagen sofreria muita consequência por causa desse escândalo, nos anos seguintes a empresa conseguiu ultrapassar a Toyota e se tornar o conglomerado de automóveis mais vendido do mundo. E apesar de tudo que foi mostrado nesse vídeo, a Volkswagen conseguiu chegar ao topo da indústria automobilística. Aliás, se você der um Google aí e pesquisar listas dos 10 carros mais vendidos da história, 3 desses carros são da Volkswagen, e são eles o Fusca, o Passat e o Golf. Diante de todos esses escândalos em que estiveram envolvidos, isso é um fato impressionante, tá, meus amigos? Agora, uma coisa extremamente importante, meus amigos, vale ressaltar que não podemos culpar a Volkswagen de hoje pelas atrocidades cometidas de vários anos atrás. Isso porque ao longo dos anos a gestão foi passando de mãos em mãos e mudaram completamente. E quando você considera todas as marcas que o grupo Volkswagen possui, não há dúvidas que eles criaram muitos carros incríveis e impressionantes, verdadeiros supercarros, um mais lindo que o outro, é ou não é? Mas, por outro lado, o escândalo das emissões, juntamente com vários escândalos de suborno envolvendo executivos de alto nível, mostraram que a história recente da Volkswagen ainda está repleta de controvérsias.